Cuida do corpo. E como é que você vai cuidar do corpo? Da melhor maneira que você puder. Se o chá da avó resolve, toma o chá da avó. Se você precisa tomar remédio, tome remédio. Certo? Faça o melhor sempre para você. E cada um faz, mesmo com a religião. A melhor religião é aquela que a gente se sente bem? Sim. O melhor remédio é aquele que me cura. Certo? Não tem outro. Certo? Entra, faça o seu. Se o amiguinho não faz igual, o amiguinho é o amiguinho. O amiguinho é o amiguinho. Se o amiguinho fala, não toma nada porque eu resolvi todo o meu problema, graças a Deus. Mas eu posso dizer, não que eu tenha, mas uma pessoa muito querida minha, uma irmã de outras vidas, minha comadre, certo? Sou madrinha do filho mais velho dela, certo? Só quem tem depressão sabe o que é. E só quem convive com quem tem depressão sabe realmente o que é. Eu já fiquei com essa minha amiga numa crise há 8 anos. Das 11 horas da noite às 8 horas da manhã do dia seguinte, no telefone, conversando com ela e ouvindo ela chorar. Então, é fisiológico também. E ela toma remédio até hoje. De vez em quando tem as crises dela, mas ela aprendeu. Algumas coisas ela aprendeu. Ah, ela é espírita? É. E daí? Que a luz de Jesus e o seu calor aqueça o nosso coração, hoje e sempre. Vamos falar sobre vivências e vícios de defeitos. Vocês sabem que eu adoro essas fotografias todas cheias de onda, né? Eu vou encostar aqui, todo mundo tá me vendo, né? Isso aqui é o relógio do tempo, tá? E vocês lembram quando alguém falou, e eu também falei, só não lembro se foi aqui, tá? Não se esqueçam nunca disso. Que o defeito de hoje pode ter sido, com certeza, uma qualidade e uma virtude que eu desenvolvi há muitas encarnações porque eu precisava sobreviver. O meu instinto precisava ser muito forte. Só que a gente trouxe. Então a gente pode realmente trabalhar com isso. Tá? Nossos vícios são, infelizmente, às vezes necessidades que o corpo, por N motivos, acaba tendo que usar, mas não significa que isso também não pode ser resolvido. Tudo se resolve, como dizia, eu estou falando muito da minha mãe hoje, né? Como dizia minha mãe, né? A gente só não dá jeito para a morte, né? Até porque a morte não existe, né? Mas para tudo tem um jeitinho. É trabalhoso? É. Mas não é impossível. Tá ligado já? Não. Imagina, não. Imagina, né? Que se comeu, eu já atrapalho. Tá, acendeu. Se comeu, eu já atrapalho. Imaginou com um novo que eu nunca segurei na mão. Mas vamos por que vamos, vai dar tudo certo. Tá? Então nós vamos falar hoje com algumas coisas muito interessantes. Você já falou, o que é isso, minha gente? Nós vamos falar de consciente e inconsciente, começar a falar disso. Certo? Vamos falar de coisa séria hoje. Olha só. Para a gente chegar em outros planos, em outras consequências. Não. Vai ouvir muito tic-tac que eu vou apertar os lugares errados, gente. Vocês sabem, né? Consciente. É o conjunto das atividades do presente. Quer que apague? Se tá difícil, apaga. Mas assim, é o meu problema. Eu fiquei 2 horas tentando escolher a cor do fundo, melhorou. Eu fazendo a aula e escolhendo a cor do fundo, lembrando que aqui a coisa fica séria. Vamos lá.
Conjunto das atividades do presente, do que está sendo vivido, experimentado, compreendido e assimilado no agora, sob controle e superintendência da razão, atividades que se processam em uma zona lúcida e dependente da vontade. Isso é o consciente. Todo mundo concorda com isso? Certo? Inconsciente. Agora eu tenho que ir para lá porque a caixa de som tampou a letra. Conjunto de conhecimentos e experiências anteriores, adquiridos, que vão se armazenando aos poucos nessa zona obscura, que é o inconsciente, e que, por efeito de repetições insistentes, acabam por se tornar espontâneos e instintivos, estabelecendo para a sua manifestação um regime de harmonioso automatismo. Esse é o nosso inconsciente. Nossa, que monte de letrinha, né? Meio difícil, né? Mas isso é teoria, obviamente, né? Isso não fui eu que escrevi. Quer dizer, eu escrevi, mas não fui eu que disse. Também não foi ele, não. A maioria dos atos de nossa vida comum pertence a esse setor. Aliás, é dos mais perfeitos do seu funcionamento. Se tem uma coisa que funciona legal, é o nosso inconsciente. Jura? Não é o meu consciente, não, é o nosso inconsciente. Tá todo mundo com uma cara de ué? É mesmo? Pois é. Esse é o sistema do iceberg. Um iceberg você vê monumental, você enxerga acima do oceano aquela coisa imensa. Mas o que a gente enxerga é só a ponta do iceberg. E numa comparação muito bem feita, o consciente é a ponta do iceberg. É lá que estão os pensamentos, as percepções e os raciocínios. É no nosso consciente que está isso. Mas olha o tamanho do inconsciente. Vem arrumar um negócio aqui que eu apertei o treco errado. É aqui que é o vermelhinho. Apertei o troço. Esse aqui não pode apertar, que ele volta, tá? É só esses três, ó. Tá, mas volta lá pra mim, que é só aqui que eu queria o vermelhinho. Aqui, ó. Deixa eu voltar, porque já é difícil de entender. Pequenininho desse jeito, então nem se fala, né? Muito obrigada. Desculpa. Próximo ao nosso consciente, toda essa massa que forma o inconsciente, mais próximo ao nosso consciente, está a nossa memória. Estão as fantasias e as nossas lembranças. Tipo assim, quando você quer lembrar de alguma coisa, você pega para a memória. É como você vai lá no arquivo, a gaveta de cima. A memória está aqui na gaveta de cima. Você vai na memória, procura a sua pasta daquilo que você está procurando. Aqui é fácil. É só usar a memória, você vai lá e procura. Ah, mas eu não tenho boa memória, eu tenho uma vaga lembrança. Sim, a outra lembrança está do outro lado. Certo? É uma gavetinha um pouco mais seletiva, onde estão as nossas lembranças. Mas estão tudo aqui perto, que é fácil de procurar. E as nossas fantasias, porque a gente sonha, graças a Deus. Certo? A gente sonha pra caramba. Então está aqui, próximo do nosso consciente. É um negócio fácil, de fácil acesso, vamos dizer assim. Se você quiser lembrar de alguma coisa, você vai lá rapidinho. Suas lembranças também. Agora, a nossa memória é fantástica. Porque no dia 22 de agosto de 2021, às 4 horas da tarde, a Kátia virou para mim e falou que não ia no curso de médios.
Isso é loucura, não é memória, tá? Isso já é loucura, para lembrar assim. Certo? Entenda isso, o que eu acabei de falar, mas não deixa de ser uma memória. Tem pessoas que têm uma memória muito, muito forte e muito distante. Mas ela está aqui, ó. Isso aqui é de fácil acesso porque está aqui, ó. Faz parte. Na memória você faz algum tipo de raciocínio. Na memória você lembra das percepções que teve para depois você raciocinar e resolver um problema. Certo? Memória te faz ter os seus pensamentos, te faz procurar pela memória. Tudo isso funciona. Oi? Você ficou tonta? Desculpa aí, hein? Mas olha só, isso aqui é aqui, né? Olha o tamanho da massa de gelo que tem. Aí a gente vai mais para baixo. A gente chega nos nossos desejos. Ai, que vontade de comer o McDonald's. Não, não são esses desejos que estão aqui embaixo. Tá? Vontade de comer o McDonald's está lá na memória, porque você lembra do gostinho dela, então você vai e compra o McDonald's. Os nossos desejos, aqueles inclusive, principalmente aqueles que a gente nem fala. Desejos bons e desejos ruins. Aquela que, por exemplo, que dá vontade de falar assim, o Benedito hoje, que vontade que eu tenho de esganar ele. Isso é um desejo que está lá embaixo. Que eu não... Quando falou para mim, ele estava com a régua na mão, daí bateu. Professora, você já teve vontade? Eu falei, olha, se eu falar meus pensamentos de cruz, para você. Exatamente. É aqui embaixo que estão os nossos desejos. Mais para baixo, isso aqui, ó. Recalcamentos. Sabe aqueles recalques que a gente tem? Porque todo mundo tem, tá, gente? Ninguém é perfeito. Que se fosse perfeito, não estava aqui. Sabe? Queria tanto ter aquele óculos que a Kátia tem. Meu Deus do céu. Ela comprou, eu sei que custou caro. Você queria muito. Isso é inveja, sim, mas também é um recalque, porque eu queria aquele óculos. Que você procure falar mal, porque nem tão fica tão bem nela. Eu tenho certeza que para mim fica bem melhor. Isso é um recalque do caramba. Só que existem outros bem mais profundos e muito mais sérios. Mais para baixo nós vamos encontrar as nossas pulsões inatas. Obviamente que eu fui escrever para vocês para saber o que é pulsão. Pulsões é igual impulsos, ímpetos, gana, ânsia, rompante. Para quem não sabe o que é rompante, é aquele negócio que dá ciricutico, 5 minutos que você quer, você vira no giraia. Tá? São os nossos impulsos. Aquela pessoa impulsiva, quando viu, já falou, já fez besteira. E vai ficar se culpando porque fez tudo isso. É ali. Bem, também no fundo, né? Mas são as coisas que são inatas. Cara, veio com a gente, tá? Veio com a gente, já vem vindo faz muito tempo. É inato, tá? E nós chegamos lá, no fundo desse iceberg, onde nós temos as nossas pulsões agressivas. Aquelas formas de coisas que nós nos arrependemos, se Deus quiser, e que às vezes a gente não se arrepende. Mas elas estão lá, muito bem guardadas. E por último, os nossos medos. É ali embaixo, no fundo do inconsciente, sabe? Como eu falo assim, né? O fundo do poço tem subsolo. Né? Os nossos medos estão lá. É ali que a gente guarda. É um medo de falhar. É um medo de decepcionar. É um medo de fracassar profissionalmente. É um medo de fracassar socialmente.
É o medo de viver. Ele está ali, lá no fundo. Se o fundo do poço tem subsolo, é onde o medo fica. É onde a gente guarda de verdade. É onde a gente depois vem mascarando e vem com aquele sorriso lindo de família de margarina, aquele sorriso social. Mas lá embaixo está guardado tudo. Um exemplo das punções é o que eu coloquei. Todo idoso carrega o acúmulo de punções e neuroses, de perdas e compensação, de dor e de amor. A gente traz tudo isso, a gente vai, não de uma maneira acumuladora, no sentido de ser doente, um acumulador, mas é uma coisa que a gente vai guardando, nós temos. E às vezes é bem provável que nós também trouxemos. Daí o que acontece? Junta com aqueles que a gente trouxe, mais os que a gente, por favor, né? De ninguém, por favor de ninguém, a não ser o nosso, a gente adquire nessa vida e vai somando, né? E a gente vai falando assim, por quê, meu Deus, por quê, por quê? A gente muda de porquê e fala assim, pra quê? Aí quando a gente fala pra quê, a gente começa a descobrir algumas coisas nossas, né? Então quando a gente fala assim, mas por que tudo isso tem a ver com vícios e defeitos? Porque tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Esses somos nós. Porque ali nós estamos falando de tudo que nós somos. Isso aqui é a nossa essência. Mas, Cássia, só tem essência, as lembranças boas, as fantasias, as memórias. Nós também temos coisas boas. Também está ali. Em subdivisões dessas gavetas doidas que a gente tem. E muito importantes. A gente trouxe aí para a ciência, cada estímulo desse no cérebro acende um lugar, né, numa ressonância. Um lugar específico para cada um deles. Na verdade, isso daqui, esse quadro é um quadro científico. Tá? Ele é um quadro científico. Vou mandar depois no grupo um vídeo que mandaram no outro grupo sobre isso, quando a pessoa ora ou reza, alguma coisa, quanto a crônica ela cresce. Isso todos que quiserem, a gente fala de religião. Sim. As nossas sinapses, ai meu Deus do céu, eu vou começar a falar coisa de curso de médio, eu não posso, tá? Vai fazer o que eu fiz no curso de passe lá com eles, tá? Na verdade, isso daqui é muito curso de médios, porque é muito um quadro científico que demonstra como funciona o nosso cérebro. Porque tudo isso está guardado no nosso cérebro. O coração é outra história, tá, gente? Coração é coração. Vamos lá? Vamos pensar juntos agora? Escolhemos a cada dia quem queremos ser. A cada atitude, a cada palavra, a cada sentimento. Quando é que vocês começam a escolher? A que horas vocês começam a escolher? Pergunta. Não é uma retórica, estou perguntando. Não, mas se você trouxer para o dia a dia, não diz a hora que acorda. Por quê? Porque, por exemplo, elas não sabiam. Obrigada, tá, gente? Muito obrigada. Elas escolheram vir de roxo. Vocês não têm roxo. Uma tá de roxo batata e a outra tá de lilás escuro. Certo? Aí vem a louca e chega, uma louca que sou eu, e fala assim, vocês sabiam que essa cor representa a transmutação? A cor violeta representa a transmutação, ou seja, a transformação de sentimentos, atitudes e desejos.
Engraçado, né? Mas elas escolheram botar essa roupa. Uma coisa mais simples, a gente faz isso de manhã cedo. A única coisa que a gente, pelo menos eu não escolho, né? Uma coisa que é inata, certo? Eu acordar, ter correndo e ir fazer xixi. É a primeira coisa que eu faço depois que eu abro o olho. Aí depois eu vou escolher as outras. Isso independe de mim. Essas são escolhas que fazemos como crianças, jovens e adultos. A cada dia podemos mudar e não existe um fator determinante para isso. Não existe. Você vai mudar se você quiser. De repente, é o caminhar, é a percepção, é o quanto aquele fato, aquela pessoa. Qualquer uma dessas coisas pode fazer você mudar. Enfim, tudo começou a se desenhar na nossa mente e principalmente no nosso coração. Concordam? Seguinte, eu vou mesmo para o umbral departamento de matar inseto, acabei de matar um formigão, tá? Não aguento essas formigas, elas picam, machucam pra caramba. Concordam com isso? Tudo começa a desenhar e a gente escolhe. Enxergamos que aquilo não nos pertence mais. E para nos livrarmos do sufocamento, é necessário que ele se quebre. E o desejo e o propósito de ser alguém melhor se instaure. Já pararam para pensar das coisas que nos sufocam? Pessoas? Não. São os sentimentos. Algumas coisas que nos sufocam profundamente. E que quando a gente consegue quebrar, primeiro, a gente se livra, né? A gente tem aquela sensação de liberdade. O peso das costas melhorou. A tensão do pescoço já está... Não está estalando tanto, só está fazendo uns barulhinhos. Que é o meu pescoço, certo? É o meu pescoço. É onde está toda a minha atenção, fica aqui. Total. É no meu pescoço. Isso aí. Mexe o pescoço. Faz assim. Utilizem o que vocês sabem para melhorar o seu momento. Que é uma grande verdade. Cada decisão que você toma, seja ela pequena ou grande, é uma oportunidade que foi aproveitada. Quando a oportunidade surge, a gente agarra com as duas mãos, se abraça a ela. Porque essa oportunidade, de repente, ela não aparece mais. Ou se aparecer, vai demorar muito e talvez, só para ver se nós estamos espertos, ela vem de um outro jeito, mas com o mesmo fim. Aí você tem que, se perdeu a primeira, ficar esperto. E se você não tem certeza, abraça. Que vai que? Vai que é uma oportunidade de você melhorar, de você não se sentir mais preso, sufocada, de se sentir mais livre. De ser melhor, de ser bom, ou não. Ou não. A decisão quem toma é você. Você quer ser melhor? Você quer ser uma pessoa boa? Tudo bem. E você pode decidir que não quer. A escolha é de vocês.
sempre vai ser de vocês. Sinto muito. Não culpe o outro pelas suas mazelas. Você que escolheu. Mas lembre-se, Deus não desiste jamais dos seus filhos. Jamais. De jeito nenhum. Se precisar começar novamente, não tenha medo. De verdade, não tenha medo. Começa de novo. Recomeça. Ele espera você. Ele está esperando você há milênios. Te deu todas as chances, as oportunidades quando você e todos nós reencarnamos. Ele está esperando. Ele só nos quer ver felizes, realizados, evoluídos, para voltar para ele. Ele está esperando. Ele sabe que a gente vai voltar. E ele tem a paciência do universo. Mas vocês precisam, eu preciso, todo mundo precisa fazer a sua parte. Ele já fez a dele. Ele continua fazendo a dele porque ele está esperando. Ele deu pessoas, situações, meios por todas essas encarnações para que nós possamos crescer. Ele só não pode crescer por nós. Isso cabe a nós, sim. Não está com vontade? Tudo bem. Mas a gente não pode ter tudo. A gente precisa ser, para depois começar a ter. Tata, você precisa ser o quê para depois ter? Nossa, Cássia, que horror. Filosofou agora. Sim! A vida é muito mais do que rezar um Pai Nosso na base do ligado na chave do automático. A vida é muito mais que isso. O que você precisa ser para ter? Não sei para ver. Sei. É assim, né? Olha o medo. Olha o medo. Hã? O que você precisa ser para ter? Não sei, você que sabe. É você que quer ter? Não sou eu. Gente, eu só fiz uma pergunta. O que você precisa ser para ter? Também é você. Ser mais determinado para ter determinação. Você precisa ser mais determinado para ter determinação? Não, isso é uma ida e volta. Se você precisa ser determinado, alguma coisa você deseja. Muito difícil. Determinado. Não, às vezes precisa de determinação para realizar um projeto, para concluir uma Sim. situação. Não é para ser mais determinado. Né? Eu preciso ter mais paciência, acreditar mais em mim para não ser tão ansiosa. Para ter a paz. Não sei o que está falando. Não. Eu preciso acreditar mais em mim. Olha só que bonitinho. Agora você falou do jeito certo. Eu preciso ter, eu preciso ser. Não é ela. Ela é o problema dela. Não. É ela que tem que resolver os BOs dela. Né? Exatamente isso. Você precisa ser alguma coisa para ter outra. Não vai ser o Rubens que vai ser por mim para eu ter. Que é isso? Não é meu pai. Aliás, nem o pai precisa fazer isso com o filho. Ele cuida. Mas as escolhas nunca vai ser do pai. Porque se ele escolher pelo filho, ele não está sendo um bom pai. Nem uma boa mãe. Pais e mães,
Oriento. É que hoje em dia tá muito pai e mãe querendo ser pro filho ter. Pois é. Tá vendo só como vocês, na hora que vocês começam a raciocinar, lá em cima, no consciente, vocês começam a descobrir lá embaixo o que atrapalha. Silvano, o que você precisa ser para ter? E o que você está fazendo para que isso aconteça? Você não sabe? Como é que você sabe se você está conseguindo atingir os seus caminhos? Ai, Cássia, como você é horrorosa. Oi? Eu não sou psicóloga, eu só estou falando, eu só faço perguntas, eu sou perguntadeira, curiosa. Nem a psicóloga vai dizer, a psicóloga só vai te instigar para você jogar o trabalho. Eu não. Eu tenho. Além de tudo, ele ficou bravo. Só porque eu perguntei. Que fez só. Marcelo, o que você precisa ser para ter? Você vai falar a primeira coisa que você precisa ser para ter e falar mais alto, que eu não ouvi nada. Você precisa ser organizada para ter uma condição de melhor estado. Materialmente. Também. Espiritualmente. A organização também. Eu quero dizer que eu não tenho informação. Parabéns, você se formou em evangelização, né? Parabéns, Patrícia, tudo de bom para você, tá? Um trabalho lindo, maravilhoso, que o seu futuro seja lindo e que as crianças que vão ficar sobre a sua tutela, eu tenho certeza, vão ser muito mais felizes. Muito obrigada, viu, Patrícia, por tudo isso que você está fazendo. Eu ainda não terminei. Eu ainda Tá vendo só como vocês se judiam? Vocês se judiam uma barbaridade. Vocês debocham de vocês mesmos. Coisa feia, boba, que perda de tempo. Não é não? Ai, ai. Aqui, ó, uma coisa muito bonita. Eclesiastes 11:10. Vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e aflição do espírito. Eclesiastes não é só isso, é um monte de coisa, tá? Ela foi atribuída, a escrita, né, disso a Salomão. Lembra Salomão? Que queria cortar o fio dos outros no meio? Então, porque era uma questão de justiça. Vocês lembram da história de Salomão? Não! Primeiro Testamento, primeiras aulas do curso, tal. Não, ele era um rei justo e uma mãe chegou lá, duas mães chegaram brigando pelos filhos. Aí ele falou, então já é das duas, vou dividir em dois. Exatamente. Aí uma gritou, não, entrega pra ela. Aí a mulher agarrou e vai ver o filho. Aí o rei falou, não, a mãe é ela. Porque a mãe era tão mãe que preferia ver o filho vivo do que ter que dividir por dois. O filho de Davi, ele rezou a Deus para ter sabedoria. Salomão, quando escreveu isso, foi no final da vida dele. Ele foi conhecido na Bíblia, né, por ser o rei justo. Mas se vocês lembrarem um pouco e estudarem, se forem querer se aprofundar um pouquinho mais, Salomão foi um rei que se distanciou de Deus pelas suas atitudes. Casou com um mundaréu de mulher. Inclusive mulheres de péssima índole para a época. Cultivou a idolatria a imagens. Tudo isso no final da vida dele.
E ainda assim ele escreveu sobre a vaidade. E ele era um homem muito vaidoso. Extremamente vaidoso. E fez tudo isso no final da vida dele. Tanto é que em alguns lugares, isso aí é pesquisa, tá? Dizem que, na verdade, Eclesiastes não foi escrito por ele. Foi escrito por um judeu palestinense. Engraçado, né? Um judeu palestinense. Mas a maioria de todas as pesquisas, de todas as anotações, atribuem realmente a Salomão. Não importa. Seja quem for, é uma grande verdade. Porque chegou no final, ele falou, agora já fiz tudo que eu tinha que fazer. Isso, aí pisou na bola e jogou fora tudo que ele tinha feito de bom. Certo? É a mesma coisa aí eu parar de fumar, maior sacrifício, tal, não sei o quê. E quando eu estiver perto de morrer, eu falo assim, me dá pelo menos uns 3 macinhos de cigarro, porque eu vou fumar. Acabou. Tudo que eu sofri, que eu batalhei, que eu lutei, que eu conquistei, vai por água abaixo. Porque eu me rendi àquilo que eu mais temia. Esses somos nós. A vida é uma jornada efêmera com um ciclo constante de nascimento e morte. As conquistas e os prazeres mundanos, por mais intensos que possam ser, são apenas momentos passageiros em um eterno fluxo de mudança. A vaidade, com a sua busca pelo reconhecimento e poder, revela a nossa fraqueza e a nossa incapacidade de lidar com a inevitabilidade da passagem do tempo. No entanto, a sabedoria reside em encontrar o sentido da vida, não em acumular posses, mas em cultivar a bondade, a compaixão e a conexão com o próximo. Vaidade é muito mais do que colocar botox, fiozinho de ouro no rosto, um sapato bonito. Para os meninos, né? Vamos colocar os meninos. Não ele, porque ele já assumiu, certo? Uma peruquinha para disfarçar a calvície. Vaidade é muito mais que isso, gente. Vaidade é muito mais que isso. Muito mais. Por isso que a gente fala assim, eu não sou vaidoso. Prestem atenção no meu olhar. Tá? Vocês estão conseguindo enxergar meu olhar. Me faz um elogio. Esse é bonito hoje. Não há necessidade de ser mentiroso. Não é isso. Faz um elogio. Não é isso que eu quero mostrar. Sua apresentação está muito bonita. Eu achei que os desenhos estão bem. Muito obrigada. Eu só não consegui mouse realmente mexendo. Eu ia até falar para você, mas falaram antes. É só um elogio. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu fiz isso, mas não sou tão boa em fazer essas coisas. Obrigada. Mas e se ele te acha bonito mesmo? Não é o achar bonito, é a minha atitude perante ao elogio, criatura de Deus. Olha a vaidade em pessoa, se fingindo de humilde, se colocando como fazer alguma coisa da melhor maneira que pode, mas sabe que não está tão bom. Isso aqui é uma vaidade perfeita. Por isso que eu falei, presta atenção no meu olhar. Às vezes o que a palavra diz não é o que realmente o olhar está mostrando. Não é? Quantas vezes a gente já fez isso? Vamos pensar em casa, todos. Vamos descobrir o tamanho da nossa vaidade sempre. Porque eu vou fazer o curso disso, o curso daquilo, aquilo outro, aí vai virar um currículo maravilhoso, eu vou arranjar o emprego que eu mereço. Qual é a sua experiência? Nenhuma. E que adiantou os meus diplomas? Se eu não fui batalhar por alguma coisa menor que me desse experiência de vida para que eu crescesse devagar. Nos moldes que eu preciso. Que eu preciso. Acabou.
Agora eu pergunto para vocês. A vivência de vícios e defeitos, eu não vou mexer mais nesse negócio, porque acho que eu não preciso. A vivência dos vícios e defeitos de cada um de nós é trabalhosa. Sempre vai ser muito trabalhosa. Porque nós já vivemos muito outras vidas. Somos espíritos em evolução. A todos vocês que receberam e até antes já receberam a caderneta, se vocês pararem, eu vou dar um toque, apenas um toque. Vocês têm material para escrever na sua caderneta demais. Mas mais uma vez eu digo, vocês precisam querer. Melhorar os nossos vícios, os nossos defeitos, depende também, única e tão somente de nós.